Iniciando mais um vídeo aqui para vocês, galera. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alimentação do azulão. Muita gente ainda pergunta aí qual é a melhor alimentação para servir para o azulão, qual a melhor mistura de sementes. E pessoal, eu não tenho como dizer qual é a mistura de semente. Tem várias marcas aí no mercado. O que eu posso fazer é mostrar para vocês a que eu uso e os alimentos que eu forneço para o meu azulão. Por que eu falo isso? Eu nunca usei todas as misturas de semente. Então você só pode afirmar uma coisa quando você usar de todas. Por exemplo, qual o melhor país do mundo para se viajar? Você só vai saber se você viajar em todos. Você não pode citar um sem nunca ter ido lá, não é isso? Então eu vou mostrar para vocês a alimentação, falar um pouquinho a respeito. O vídeo tá bem bacana, se inscreve aí e acompanha até o final, tá bom? E não esquece de deixar o like. Bora lá pro vídeo. Olha só, pessoal, a alimentação aqui tá tão simples que não tem muito segredo. Não tem muito segredo, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito sobre esses alimentos. E a primeira coisa que eu quero citar aqui para vocês é sobre essa questão da mudança de alimentos em épocas diferentes. Muita gente me pergunta, por que tem que mudar os alimentos, né? Mudar a alimentação, por exemplo, na época de muda, aí na época de reprodução já é outros alimentos, na pré-temporada já é outros alimentos. Então, galera, funciona da seguinte forma. O pássaro ele tem necessidades diferentes em cada época. Então, por exemplo, a gente tem aqui o pepino, né? O pepino ele é rico em água, em líquidos. Então, se você fornecer o pepino 2, 3 vezes por semana no inverno, que é uma época mais fria, uma época chuvosa, né? Aquela chuvinha fina, que a umidade está bem alta, o passarinho vai comer bastante pepino. E ele vai demonstrar uma certa diarreia, né? Uma certa diferença nas fezes. Você vai ver ele defecando bem mole mesmo, bem aguado. Não por doença, mas sim por efeito do pepino, que contém bastante fibra, contém bastante líquidos e faz com que o passarinho tenha esse comportamento aí nas fezes. Agora, já nesse período que a gente está aqui, de outubro, novembro, dezembro, né, verãozão mesmo, seco, baixa umidade do ar, ele vai consumir aí 2, 3 vezes por semana, não vai fazer muita diferença. Por quê? Ele consegue absorver todo esse líquido. Ele já não vai defecar tão mole, ele não vai defecar tão aguado, tá bom? Então você vai perceber que o passarinho bebe mais água, você vai perceber que ele pode comer o pepino, o chuchu, e não vai ficar defecando tão aguado, tá bom? Então a mudança de alimento também deriva muito do clima, né? Da época do ano e o clima que está tendo naquele momento. Baixa umidade, alta umidade do ar, mais calor, menos calor, entendeu? O pepino ajuda o pássaro a se manter hidratado, ao mesmo tempo tem bastante fibra, o que ajuda no sistema digestivo dele. Por isso que ele vai fazer as fezes daquela forma, um pouco mais aguada. Então quando você fornece no inverno, que ele já está com o corpo com a umidade alta, não está desidratado, acontece dele fazer fezes mais aguadas, tá bom? Então o pepino é um dos alimentos que eu mudo de acordo com a época do ano. Por exemplo, no inverno, uma vez a cada 15 dias. Já no verão, toda semana. Vocês entenderam? A larva de tenebro também é outro alimento que a gente muda de acordo com a época do ano. Por exemplo, época de muda de penas, eu costumo fornecer muita larva de tenebro. O pós-muda, ali os primeiros 2 meses após a muda, pouca larva de tenebro. O que seria pouca larva de tenebro? Sei lá, 3, 4 larvas na semana. Já durante a muda de pena, 4 larvas vai só em um dia. Vocês entenderam? Então a gente vai mudando de acordo com as necessidades do pássaro naquele momento. Você não vai começar a fornecer um tipo de alimentação em janeiro e fechar dezembro naquela mesma alimentação. Você vai sempre dando aquelas variadas, tá bom? O passarinho ele precisa de proteína, minerais, vitaminas, aminoácidos, e tudo isso você vai ter nesses alimentos aqui. Então, aqui é uma fonte de proteína, mas também é uma fonte de gordura. E a gordura vai acabar engordando o pássaro. Por isso que a gente faz essas modificações, né? Uma época mais tenebro, outra época menos tenebro.
Por exemplo, um passarinho que você está preparando ele para cruzar a fêmea. Se você fornecer muita larva de tenebro e ele engordar ali 1 grama, 1 grama na verdade, ele já vai ter dificuldade para fazer a cópula, né? Para cruzar. Então se ele engordar 1 grama, 2 gramas ali, já faz toda a diferença, porque é de gordura, não é de massa muscular. Então vai variando muito durante os períodos, né? Aqui você tem as misturas de semente. As misturas de semente é o que? As misturas de semente é energia, tá bom? Então você vai ter poucos minerais, poucos aminoácidos e mais energia, mais carboidrato, lipídios, né? São sementes secas, tá bom? Que você pode servir aí 1 vez por semana, ou você pode servir 3, 4 vezes por semana, dependendo do seu manejo. Lembrando que o azulão ele precisa de espaço, né? Ele precisa de lugar para voar, ele precisa se movimentar. Você não pode esperar que você forneça com unanimidade a mistura de semente e mantenha o seu pássaro em uma gaiola número 5, número 6, dentro de casa o tempo todo. E vai querer que ele tenha saúde durante todo o ano. Aos poucos ele vai engordando e vai se tornando uma bola. Então as misturas de semente é basicamente isso, lipídios, gordura, né? Nessa mistura de sementes aqui, eu uso a SR como base. Vocês podem ver que aqui ainda tem, ó. Tem larva de tenebro desidratada. Tem a sementinha de coentro, né? E várias outras sementes que vem na SR. E aí eu introduzo aqui a minha própria mistura de semente para dar aquela misturada. Tanto ela vai diminuir o preço, como também vai trazer mais sementes para o pássaro. Vai dar uma equilibrada, tá? Eu uso esse porta-ovo aqui para estar medindo a quantidade que eu vou botar para os pássaros. Então você tem aqui, ó, esse trigo saraceno, ou é sarraceno, você tem o ninja, alguns poucos carocinhos de perila, tá bom? Então a mistura de semente, por exemplo, na época da muda de pena, ela já vai ficar um pouco inviável, digamos assim. Você tem que ter muito cuidado na hora de fornecer. Na época, no período mesmo da muda de pena, porque ela vai engordar o seu pássaro, você pode ter certeza. E como o pássaro não está se movimentando, não está voando para lá e para cá durante a muda de pena, ele vai sair da muda com bastante gordura. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Algumas vezes o pessoal me pergunta por que o azulão está fazendo mudas repetidas. O azulão saiu de muda, depois começou a cair as penas de novo, começou a fazer muda de novo. Algumas vezes acontece isso. Só mistura de semente na alimentação. E quando você fornece só a mistura de semente, tanto corre o risco dele engordar e sofrer uma intoxicação no fígado. Aí, devido à intoxicação no fígado, ele começa a derrubar a pena de novo, porque ele não consegue mais absorver os nutrientes de outros alimentos e ele precisa derrubar as penas, né, para poder eliminar, digamos assim, aquela intoxicação. O passarinho não soa igual nós, né, que a gente soa e libera as impurezas que está ali na nossa corrente sanguínea. Falando de forma bem leiga, claro, vocês podem dar uma pesquisada melhor aí para vocês compreenderem melhor essa parte. Então a mistura de semente tem esse problema e também ela não é rica em nutrientes. Ou seja, você não vai ter aqui vitaminas, minerais que podem contribuir com a muda de pena do pássaro, tá bom? Mas em compensação, no pós-muda, você tem bastante energia, tá bom? Então você tem que ter cuidado e fornecer de forma bem equilibrada a mistura de semente durante a muda de pena. Agora aqui, ó, a ração estrosada, que é a base da alimentação. Ah, mas no mato não come ração estrosada? Não existe ração estrosada no mato. Galera, a ração estrosada ela foi criada realmente, né, pelo ser humano. Mas justamente para corrigir um pouco do que tem aqui na mistura de semente. Tá bom? Então, cada paletezinho desses que vocês estão vendo vai ter o mesmo nutriente que o outro. Esse tem os mesmos nutrientes que esse daqui. E eles conseguiram introduzir aqui na ração estrosada, que também é feito de sementes, com outros alimentos, eles conseguiram introduzir aqui vitaminas, minerais, aminoácidos, proteína e algumas enzimas também que ajudam na digestão do pássaro, que ajuda a manter o seu sistema digestivo saudável. Vocês entenderam? Então, a partir de estudos, eles conseguiram fazer isso. Então, por que não usufruir dessa tecnologia, digamos assim, né?
Então é isso, galera, tá aí um pouco da alimentação, aí vocês vão ter a própria conclusão de vocês aí, se vale a pena mais a mistura de semente, se vale mais a pena a ração estrosada, se vai continuar fornecendo a larva de tenebro ou não, vocês entenderam? Não entendeu o vídeo direito? Volta do começo, assiste de novo, porque assim vocês vão ter um bom entendimento, beleza? Agora você vir ali para os meus pássaros, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal deixando o like e compartilhando com seus amigos e até a próxima. Valeu, tamo junto!